Muito bem. Então vamos, neste momento, serenar as nossas mentes e os nossos corações. E vamos nos unir em pensamento. Primeiro, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade que temos de estarmos reunidos em nome de Jesus para estudar e aprender sobre a mediunidade. E depois, na hora seguinte, sobre o Evangelho. E vamos aproveitar esse momento para orar e vibrar por todos aqueles que mais necessitam. Os pobres e miseráveis, os doentes, as crianças órfãs e abandonadas, aos velhos desamparados, aqueles nossos irmãos que se encontram em zonas de guerra e de conflito. Que Jesus abençoe e ampare a todos esses irmãos que tanto sofrem. E assim, profundamente agradecidos que somos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que sabemos que ainda vamos receber, nós oferecemos àquele que mais necessita as nossas melhores vibrações em forma de prece. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós. E que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que assim seja. Muito bem, muito obrigado. Então, nós estamos estudando, né, do livro Seara dos Médiuns, aquela lição número 46, né? Não, 47 já, perdão, que chama-se Clarividência. E aí, o Emmanuel coloca aqui a questão número 167, que está no capítulo 167 do Livro dos Médiuns, né? Que está no capítulo dos médiuns, né? E ele, então, na lição, no item 167, ele está falando sobre os médiuns videntes, ok? Muito bem. Nós lemos a lição do livro Seara dos Médiuns e viemos para este capítulo, e pelo que eu me lembre, eu acho que tem alguma coisa errada no meu aqui, porque tá colocado exatamente o item 167. Mas eu acho que a gente começou a ler em outro lugar, não é não? Quem estava aí na semana passada? A Elisete está aí? Não. Elici está aí. Foi a Tô sim, Cláudia, Eduardo, mas acho que eu não. Na semana passada eu não participei. foi a Cláudia que leu, Eduardo. Isso, a Cláudia. Ficou marcado em clarividência. Espera aí. No livro Seara, né? Não, no livro dos médiuns. Você leu a tradução do Salvador Gentili. Ah, foi mesmo. Foi médiuns videntes. Então,
Começou nesse item mesmo, no 67. Eu vi todo médiuns videntes, não foi? Porque depois de médiuns videntes, vem médiuns sonâmbulos. Aí nós vamos para a pergunta 168, então, né? Tá ok, então. Só tem uma coisa que é importante, né? No item. No item 167, que fala sobre os médiuns videntes, que é basicamente o que o Emmanuel tinha chamado a nossa atenção no estudo, né? É que é muito importante nós entendermos, né, que a mediunidade de evidência ela depende muito da interpretação. Oi? Alguém falou no meio do caminho aqui, desculpa. Celeci está com o microfone ligado. Celeci, você fecha isso? Obrigado. Tá ótimo. Então, um dos aspectos importantes, né, que o Emmanuel estava chamando a atenção é sobre o fato de que a faculdade de ver os espíritos, né, que é a faculdade de vidência, né, e a diferença entre vidência e clarividência não muda muito, né? Basicamente, o que importa é o fato de que a gente vê quer dizer, o médium vidente, né? Ou a pessoa que é clarividente, ela tem a visão do mundo espiritual e pode ver os espíritos, pode ver cenas, né, no plano espiritual. Né? E o que é importante na questão da vidência é que o médium ele faz a interpretação daquilo que vê. Da mesma maneira que nós, né, quando estamos vendo uma determinada cena, né, dependendo do ângulo, dependendo da luminosidade, dependendo de como que nós estamos, né, inclusive até mesmo daquilo que nós estamos desejando ver, nós temos descrições diferentes. Se você tiver duas pessoas vendo a mesma cena, elas podem descrever a mesma cena de maneira diferente. E é interessante que o Emmanuel, lá no livro Seara dos Médiuns, fala, olha, o estômago vai receber a comida que for dada lá para ele. Né? Agora, a digestão vai depender do organismo de cada pessoa. Né? E isso vai trazer os benefícios, vai ou não, daquilo que cada pessoa metaboliza os alimentos que recebe, né? E a forma como metaboliza. Assim também, ele fala sobre a vista, né? A visão. Nós temos interpretações distintas. E é aí que vem um dos pontos fundamentais que eu chamo a atenção, né? De que cada médium, ele interfere, eu vou colocar essa palavra, mas não é uma palavra de interferência que eu deveria usar, ele interpreta de acordo com aquilo que ele consegue entender da visão que ele está tendo. Né? Aí o Emmanuel até fala
sobre uma pessoa que vai ver um quadro do pintor Murilo, né, um pintor espanhol, e aí a pessoa pode ter uma visão como se fosse Maria de Nazaré, fazendo um monte de coisas e assim por diante. Que não necessariamente é o que o quadro está mostrando. Então, quando a gente vê, né, essa descrição, e no livro dos médiuns, né, o, os espíritos vão informando ao Kardec, e o Kardec vai escrevendo sobre a, aquela, aquela informação que ele está vendo, né, vai depender do quanto que o médium conhece de uma coisa ou de outra. Ele pode ver uma cena, alguma coisa, da qual ele desconhece o equipamento. Eu já vi descrição de companheiros nossos, né, falando sobre equipamentos que eles veem, que são muitas vezes acoplados aos médiuns, ou aos trabalhadores da casa numa determinada situação, né? E eles não sabem descrever. A interpretação, né, vai ser livre. Um médium vai descrever, isso é uma máquina especial que faz uma coisa assim, 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 e o outro vai falar assim, olha, tem uma coisa ligando uma coisa com a outra, e aí sai uma faísca, sai isso ou sai aquilo. Por quê? Porque se você não tem o conhecimento, aquela informação colocada, né, na sua mente, você não faz ideia do que seja aquilo, né, você não vai saber descrever adequadamente. Ou dois médiuns videntes vão enxergar a cena e vão interpretar diferentemente um do outro. Não é? Muito bem. Então, alguém quer falar alguma coisa? Então, Ô, Eduardo, tem uma pergunta para você. Eduardo, tem um pedido de ajuda. Eu sempre faço a confusão da clarividência com vidência. Vou falar como eu entendo. Né? Eu sempre acho que eu estou fumando o maior enrolo com esse negócio. Clarividência, para mim, é quando você vê cenas também no nosso ambiente. Né? Você vê, por exemplo, o outro local, você tem a vidência de outro local que está acontecendo em outro local. A vidência, muitas vezes, é o que está acontecendo no mundo espiritual em volta daquele ambiente que você está. Eu não sei se isso é uma diferenciação, mas eu arranjo um enrolo que eles têm, que parece para mim que é a mesma coisa. Eu não sei como você pode me ajudar a sair desse enrosco. Então, é muito interessante, porque para mim também é a mesma coisa. Por isso que eu não faço muita distinção entre evidência e clarividência. Entretanto, quando você vai para a questão, né, da ciência que foi colocada, por exemplo, o Heim, né, que estudou na Duke University aquelas cartas Zener, né, ele chamava a pessoa de clarividente. Ele era clarividente. Então, a pessoa ia adivinhar que carta que ia virar no baralho. Ela falava, ele abria, e era ou não. Era o mesmo ambiente. Mas ele chamava de clarividente. Eu entendo assim, quando nós tivemos um companheiro de trabalho no nosso cantinho, que muitas vezes ele ficava lá no nosso cantinho, quer dizer, muitas vezes não, ele via os espíritos assim, normalmente, era como se fossem pessoas para ele. E
teve uma vez lá que ele ficava recebendo os espíritos e cumprimentando, ele ficou no pé da escada, né? E os espíritos iam subindo e ele cumprimentando os espíritos, até que alguém chegou para ele e falou assim, olha, era alguém conhecido, tal. Olha, esses daí são espíritos, não são pessoas. Ah, mas para mim é a mesma coisa, certo? Então, ele não tem o propósito de ver o mundo espiritual ali, mas ele se apresenta naturalmente. Então, ele é um clarividente. Mas, durante o trabalho mediúnico, ele também tinha a vidência. E, às vezes, a vidência é direcionada. E isso, muitos companheiros no trabalho mediúnico têm a vidência, né, de determinadas cenas que ocorrem e que, muitas vezes, estão também na mente do próprio do próprio espírito que vai que está sendo recebido ou que está incorporado num outro médium. E eu usei a palavra incorporação, mas tudo bem, é só para facilidade. Então, ele está vindo por outro médium, né? Então, o médium vidente tem uma noção do que está acontecendo, daquilo que se passou com ele. Então, esse é o fenômeno de vidência. Deixa eu melhorar a minha pergunta. Vou supor, eu estou trabalhando mediunicamente, estou lá no centro. Aí eu vejo uma cena que está acontecendo, por exemplo, na minha casa. Olha, eu estou percebendo, na minha casa está acontecendo isso, tem um espírito lá, junto a um determinado ente familiar, né? E eu estou vendo isso. Eu estou no centro. Me aberta a visão do que está acontecendo na minha casa. Como eu chamaria isso? Evidência? Ou que aí que me dá um enrosco danado. Ou é clarividência? Para mim, é vidência. Porque você está no trabalho mediúnico e essa visão que você teve, que lhe foi dada pela equipe espiritual, muito provavelmente é para que você consiga, mentalizando aquele irmão, dado que você sabe que ele está lá, trazer o irmão, você mentaliza o espírito e ele vem para ser atendido. Então, se você tem essa possibilidade de ver, né, se você tem a vidência, eu chamo isso daí de vidência. A clarividência é quando o fenômeno de vidência, ele ocorre aleatoriamente, a qualquer momento, em qualquer lugar, sem um propósito específico dentro do desenvolvimento de um trabalho mediúnico. Agora, do ponto de vista de fenômeno... Oi? Repete, por favor. Eu não estou te ouvindo. Não, eu não falei nada, não. Acho que é alguém que falou aí. Não fui eu, não. Não, você falou com ele, então. Não, eu falei antes um pouquinho, mas é interessante esse negócio. Dá muita vez controvérsia, discussão, né? Dá. Mas eu vejo muito tranquilo isso daí. O fenômeno é exatamente o mesmo, certo? É a capacidade do ser encarnado ver cenas no mundo espiritual, ver espíritos, pessoas desencarnadas, né? Espíritos que foram conhecidos nessa vida e assim por diante. É basicamente isso. E a única diferença que eu faço, né, é quando a pessoa não está em trabalho mediúnico e ela consegue ficar vendo as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Então, esse companheiro nosso acontecia isso,
O seu Fausto, por exemplo, ele tinha a clara evidência. Ele via coisas, né, que, de repente, ele estava ele viajava de caminhão, né, para lá e para cá, ele estava na boleia do caminhão, assim, de repente ele virava e tinha alguém ali. E ele começava a conversar com aquele espírito que estava ali, né? Você chama isso de clarividência, né? Isso, para mim, é clara evidência. Ele Eu também eu dou esse... está acordado, ele está consciente de que aquele cara não é um ser humano encarnado, né? Não é um espírito encarnado, aí é natural para ele, conversa numa boa. Eu acho que o Alexandre levantou levantou a mão. Tinha outra pessoa que também levantou a mão. a Aide Foi a ideia. também levantou, não sei se ela desistiu, mas ela levantou a mão também. Bom, começa o Alexandre e depois a gente passa para a ideia. É uma pergunta. A pergunta é a seguinte: a gente sabe que nos trabalhos mediúnicos, alguns médiuns, no trabalho mediúnico, por exemplo, eles veem alguma coisa. Eles veem uma situação, não é? Eles veem algumas coisas. Isso é evidência, clarividência, ou isso é só... o que é isso? Como é que funciona? Como é que é isso? Então, vai complicando, não é mesmo? Então, vamos lá. A gente tem que entender que o fenômeno mediúnico ocorre numa troca fluídica, vamos dizer assim, entre o médium e o espírito comunicante, né? E que essa troca fluídica, que vai depender de cada médium, né, pode acontecer do médium ter as visões, as sensações do espírito comunicante. Então, se tem determinadas cenas que marcaram demais o espírito comunicante e ele chega e envolve o médium, né? O médium tem a capacidade de descrever aquilo que está na mente do espírito. São as lembranças do espírito. Então, para mim, esse não é um fenômeno de vidência no sentido de que ele não está vendo a cena ocorrendo, mas é uma cena que está na mente do espírito. E quando o médium, por exemplo, médium, eu acho que não sei nem se eu sei usar os termos direito para explicar isso, mas se, por exemplo, um desmembramento, parece que o médium não está ali, ele foi para algum lugar. Isso, aí a gente chama de desdobramento astral. Tá, e aí ele vê as coisas. Sim. Não é? Aí é um fenômeno de vidência, mas, como é que eu vou te dizer? O médium se desloca para o local e descreve a cena que ele está vendo. Isso, era isso que eu estava perguntando. Isso é uma vidência? É um Aí tipo eu de acho evidência? que não é evidência no termo exato da vidência. Ok. Tá ok? Aí eu acho que... Olha, esse negócio é o enrosco. O que você está dizendo é que evidência era o que o seu Fausto tinha, né, Dudu? Ele sentava na boleia do caminhão e olhava do lado e ia batendo papo. Ali para mim era clara evidência. Do seu Fausto era clara evidência. E a evidência, Alexandre, aquilo que eu estou falando, eu estou lá no centro, estou vendo uma cena que está acontecendo na minha casa. Estou lá no centro, não desdobrei, mas estou vendo a cena. Como é que é isso? Estou vendo. Está lá, está acontecendo com um familiar, uma situação que está acontecendo ali. Estou enxergando, não tem nem espírito, não. Estou vendo ali que está para ter um incêndio, que está para acontecer alguma coisa. Estou percebendo, olha,
Então, vamos ligar para lá, vamos avisar. Eu vejo o ambiente lá, que está naquele local, uma evidência, né? Sem me desdobrar, não sei como é que funciona, mas tem gente que tem essa capacidade, né? Para mim, essa descrição que você está falando é de clara evidência. Clara evidência, estou vendo o ambiente, clara evidência. Isso, você está Se eu vendo. ver o mundo espiritual na minha casa, estou tendo evidência. O ambiente espiritual que está acontecendo na minha casa. Tem o que está acontecendo Então, fisicamente, materialmente. se você está longe, né? Estou longe. Para mim é clara evidência. No caso do seu Fausto também, porque você está consciente da sua situação, certo? E você vê o que aconteceu lá, um fenômeno que está ocorrendo lá. Acontecia muito com ele, por exemplo, de ver a cena, até um pouco de presciência também acontecia com o seu Fausto também, pelo que o Faustino me conta, né? Então, tinha coisa, ele era um médium muito interessante, né? A mediunidade do seu Fausto era bem interessante mesmo. Muito interessante, pelo tudo que eu já ouvi sobre ele e tal, as histórias. O Alexandre, bem-vindo ao time. A gente já volta, Eu estou Alexandre, perguntando aqui no para que você você, falou. Eduardo, eu vou ter que falar um pouco. Eu queria ouvir a ideia. do mecanismo, né? Tá. Esquece, tá bom, depois a gente fala. Não, depois a gente volta. Deixa só ouvir a ideia e a gente volta. Então, é confuso mesmo, é complicado mesmo entender, né? A clara evidência, no caso que o Antônio está colocando aí, não seria uma mediunidade de transporte? Não é isso? Não. Quer dizer, ele está vendo lá na casa dele uma situação ocorrendo. Não. Você diz de transporte, você quer dizer que ele foi transportado para lá? É isso? Porque, veja bem, quando a gente fala de mediunidade de transporte, né, na verdade, é um fenômeno de efeito físico, pelo menos na literatura espírita, tá bom? É um fenômeno de efeito físico e de transporte de objetos para um determinado ambiente. Não, então, aquela pessoa que certo. ela começa a relatar alguma coisa que está ocorrendo em outro lugar. Isso. Então, essa situação dele, ele está num lugar vendo coisas em outro lugar, na casa dele. Como funciona? São duas opções para explicar o fenômeno. Clarividência e evidência. Não. Esquece a clarividência e a evidência, tá, por enquanto. São dois fenômenos possíveis. Um é o espírito do médium, vamos ver, no caso o Antônio, ele se desdobra e se vê na casa dele e vê a situação, vê que tem alguma coisa lá. Isso. Ok? Isso é um fenômeno que a gente chama de desdobramento astral. Sim. O espírito do médium sai do corpo e vai até no outro lugar. Isso. E aí, obviamente, ele descreve o que ele está vendo. Sim. Aí não é nem vidência, nem clarividência. Entretanto, porque ele está vendo. Só que ele está vendo como espírito. Mas como ele está ligado no corpo físico, pelo cordão prateado, né? É lógico que ele está vendo com os olhos espirituais, porque ele se transportou para lá. Mas ele descreve como se ele estivesse vendo naquele lugar onde ele está. Quando eu estou aqui, nesse corpo aqui, e eu estou vendo a situação lá. Então, a coisa fica confusa. A outra coisa é o fenômeno de vidência, ou clarividência. Por isso que eu estou falando que separar é meio difícil, mas, de qualquer forma, vamos separar. Como que eu, Eduardo, separo? Eu, Eduardo, separo. Certo? O fenômeno de vidência se dá efetivamente num
momento em que o espírito que aparece para mim, certo? Eu estou vendo esse espírito em loco. Eu tenho a vidência do mundo espiritual. Ok? Sim. E isso pode ocorrer no trabalho único ou não. Sim. Tá? Então, o que diferencia esta vidência da clarividência? Certo? A clarividência é assim. Eu estou aqui e me é mostrada uma determinada cena em qualquer outro lugar, certo? E eu vejo aquilo, mas não estou interessado em saber o que está acontecendo, eu simplesmente sei que aquilo não é do mundo material, é do mundo espiritual. E nesse caso, só para eu me nortear um pouquinho, para eu entender um pouquinho uma coisa. Por exemplo, eu estou tendo no trabalho mediúnico, estou falando através, o Espírito está falando através de mim, e eu estou vendo a cena lá, de onde ele estava. O que é isso? Então, é o que eu estava explicando para o Alexandre. Como você tem o envolvimento do espírito no seu campo mediúnico, Sim. aquilo que o espírito tem na mente dele pode aparecer para você como alguma coisa que ele está vendo. Com clareza. Porque aquilo está na mente do espírito. Entendi. Então, e aí não é evidência, não é nada. Não é clarividência, não é nada. Não, você está vendo. Aí realmente ele está. Você está tomando consciência daquilo que o espírito está vendo. Entendi, agora entendi. Então não é nem clarividência, nem evidência. Para mim, não. Entendi. Meu entendimento, não. Matou a minha curiosidade. E aqui é muito difícil, é por isso que o Antônio está insistindo. Pô, isso daqui dá na cabeça da gente. É difícil mesmo. É porque a coisa mistura bastante mesmo. Eu tenho uma sobrinha, então, que ela tem, agora a gente conversando aqui, ela tem evidência, ela acordou com uma pessoa dentro do quarto dela, e ela ficou nervosa e falou: como é que você entrou aqui? Ficou bravo, sumiu. Então. Mas ela já viu outras coisas também, de outras maneiras e tal. Então, esse seria evidência. Isso seria evidência. Entendi. Agora eu já tirei minha dúvida. Eu tenho um amigo que não aceita nada dessas coisas de espiritismo e tal. Ele disse que quando ele viu esse fenômeno da psicofonia, né, que o espírito está falando por meio do médium lá, eu falei assim, cara, todo mundo ali é esquizofrênico, certo? Um monte de esquizofrenia que está acontecendo tudo. Ai, meu Deus. Mas aí, né, ele me descreveu o seguinte, que ele estava no quarto, ele morava num apartamento pequenininho, era daquele assim, que você entra, tem a sala, né? Aí vai o banheiro, a cozinha e 2 quartos. O quarto dele, o quarto da filha, né? A filha era pequena e estava brincando na sala, e aí ele ouviu ela conversando. E aí ele foi lá e viu uma pessoa lá, um senhor, um homem. Assim, ele falou assim, quem é você? Eu sou um amigo aqui dela. Ela disse, como que você entrou aqui?
Eu entrei pela porta, mas a porta está trancada. Ele conversando com o espírito, certo? E o cara falou assim, não, eu entrei, a porta não estava trancada. Aí ele abriu, tentou abrir a porta, tá vendo? Aqui não dá, está trancada. Agora, qualquer que seja a forma como você entrou aqui na minha casa, eu não quero você aqui, certo? Destrancou a porta, abriu a porta, sai daqui agora, não quero ver você nunca mais aqui. O cara pegou e foi embora. Era o espírito, ele conversou com o espírito o tempo inteiro. Ele teve uma crise de esquizofrenia. Então, foi muito interessante. Então, Tadinho. ele apresentou o fenômeno Fenômeno. de evidência. E, mais do que isso, ele conversou com o espírito, né? Porque isso é possível acontecer. Se você conversa com o médium vidente, o médium vidente, ele fala que, inclusive, conversou. Os espíritos estão falando isso assim, assim, assim para mim. Eu perguntei tal coisa, ele respondeu tal coisa. Portanto, né, o fenômeno de evidência não é somente, no caso do médium vidente, ele não tem só a mediunidade de ver os espíritos, mas também de conversar, de ouvir. Era o que tinha o seu Fausto o tempo inteiro, certo? E o tio de uma dessas, da nossa companheira Olíria, por exemplo, ele tinha essa mediunidade, né? Agora, ele também tinha a mediunidade de ver coisas longe, coisas que estavam acontecendo em outros lugares. E como disse o Antônio, esse é um fenômeno de evidência ou de clarividência? Por isso que eu digo, as coisas se confundem. E não faz muita diferença. Por quê? No fundo, o fenômeno, certo? É um fenômeno de intervenção do mundo espiritual no mundo material, ou seja, de comunicação entre os dois mundos. A diferença específica, no caso de vidência, e disso que você falou, de que você está vendo o que o espírito está vendo, certo? É porque, nesse momento, na minha opinião, certo? Você entra na mente do espírito e ele entra na sua. É uma conjunção de coisas. Então, você não sabe se é você que está vendo, se é o espírito que está mostrando, ou se ele está vendo e falando por seu intermédio, portanto, você vai tomando conhecimento daquilo que ele está vendo, e assim por diante. Mas o fenômeno não é de evidência, na minha opinião. Entendi. Não, ficou bem claro para mim agora. Eu estava bem confuso. É complicado mesmo. Obrigada, Eduardo. Obrigado a você, Antônio. Foi interessante, né? Uma coisa que você falou aqui, por exemplo, no trabalho mediúnico, é muito comum eu ver a cena que o espírito está vivendo ali, lembrando do passado, uma batalha, uma morte, alguma coisa que aconteceu com ele, a gente vê claramente. Né? Mas isso aí é o espírito que está transmitindo a situação que ele está vivendo, não é um fenômeno de evidência, é um fenômeno mediúnico, né? Que ele está me passando o que ele está sentindo, percebendo, e vê imagem também, é natural, né? Isso, é porque o seu campo mediúnico e o dele estão, e ele está na sua aura, né? Está no seu campo mediúnico, ele passa para você tudo aquilo que você... É o que ele percebe, né? Isso aí, você falar que isso aí também tira uma dúvida. Uma coisa interessante, por exemplo, é muito comum o espírito vai na sua casa e ele transmite para você o que está acontecendo, mesmo ele estando lá. Porque isso vem através da pineal, né? A pineal ela é tanto um transmissor, né, tanto um emissor quanto um receptor de pensamento. Muitas vezes ele tem sintonia com você, ele passa também. E outra vez é você mesmo, sua capacidade de ver a distância.
Tem pessoas que têm essa capacidade de ver ambientes à distância, né? Até de outros países acostuma ver, né? A Sim, pessoa consegue fazer isso. É um fenômeno muito interessante. Então, é melhor o seguinte, você está vendo alguma coisa que está acontecendo pelos olhos do espírito, né? isso. Pelos olhos do espírito, que é uma capacidade do espírito. Ver o mundo espiritual é o seu espírito que vê. Os olhos carnais não têm essa capacidade. Não tem. Como a gente enxerga pelo perispírito todo, né? Não tem um local, a gente sabe disso, Isso. e é isso que muitas vezes acontece. Mas é sempre, o que a gente tem estudado naquele livro Missionários, né, da Luz, principalmente o capítulo 1, fala muito da epífise, né? Não só sobre a psicofonia, né, mas também na questão da mediunidade. Quer dizer, a nossa ligação com esses fenômenos está muito ligada à epífise, né? Está lá no capítulo 1, se você entrar lá, está muito bem descrito isso. Uhum. Mas é enroscado mesmo, é isso que eu queria saber. Sabe por que eu estou te perguntando isso? A Rosane teve de férias, né? Eu fiquei encarregado de fechar o estudo dos efeitos intelectuais do mecanismo da mediunidade. Certo. E lá tem a danada clareaudiência e a clarividência. E eu sempre me enrosco. Deixa eu aproveitar o Eduardo, que já estuda isso com mais profundidade, para eu levar para o pessoal, assim, pelo menos, falar, gente, é normal ficar confuso com isso mesmo, mas vamos separar as coisas. Uma coisa é você vê a imagem que o espírito está vendo durante a reunião mediúnica, isso não é evidência, não é clarividência, não é nada. Você está simplesmente recebendo do espírito as lembranças, o trauma, a culpa, situações que ele está vivendo ali naquele instante. Bom, você está vendo o espírito aqui na reunião, está vendo os médicos atuando, está vendo as macas, você está tendo uma evidência do que está correndo na reunião mediúnica. Você está vendo ali o atendimento, o médico ali colocando o sorino do doente, botando na maca. Você está vivendo ali o ambiente da reunião mediúnica. Está tendo uma evidência. Você vê algo que está acontecendo no outro ambiente, na outra reunião mediúnica, nós temos duas lá na quarta B, você tá tendo uma clara evidência do que está acontecendo na quarta A, por exemplo. É uma clara evidência. Você está vendo lá o Faustinho passando os apertos lá de manhã, está vendo o dialogador tendo alguma dificuldade, você está vendo o que está acontecendo lá naquela reunião. Clara evidência. Não sei se eu fiz um resumão bom, mas... Mas ainda tem mais um. Foi mais um aí. E é o desdobramento. E ver pelo desdobramento. O espírito realmente, o espírito do médium, apoiado geralmente é isso, e é por isso que tem que ter a autorização, inclusive, da equipe espiritual para que isto ocorra. Aí, então, o espírito se desdobra, ele sai do corpo, certo? E vai com a equipe espiritual para um determinado lugar, para buscar, resgatar algum espírito, e ele participa da ação mesmo, de abrir uma coisa, para fazer a conexão com o espírito e, pum, ele volta. Tem um caso do Chico Xavier, que ele foi retirado, né, levado para uma reunião mediúnica no mundo espiritual, para receber o espírito e participou de uma reunião mediúnica no mundo espiritual. Desdobrado. Então, no fundo, é mais ou menos isso que você pode ter no desdobramento astral. Agora, você pode também, pelo desdobramento astral, você vai no local e vê o que está acontecendo, certo? E tem gente que faz disso uma coisa absolutamente natural e assim, sem relação com o trabalho mediúnico. Né? Antônio de Pádua, né? Santo Antônio de Pádua. Então, mas você viu o pessoal que já chama de desdobramento astral, eles chamam de outra coisa. Aquele médium Valdo Vieira, lembra? Ele criou Ele criou um outro termo. Um outro termo,
né? Projeção E aí, Projeção astral. até tem uma técnica, né, que diz que você fica assim, aí depois você basicamente vira, você está com o corpo deitado aqui assim, aí você vira para o lado e já sai, e o seu corpo fica ali. É, Tem gente que descreve como fazer, tem lá toda uma técnica, né? astral se projeta para fora do corpo físico, é isso, não? ele chamou de projeção astral, né? Isso, projeção astral, né? A Cláudia lembrou aqui. O corpo Isso. astral se projeta para fora do corpo físico. Olha que loucura. Nós temos vários corpos, né? Nós temos o nosso perispírito, né? Temos o duplo etérito, nós temos o corpo mental, nós temos o espírito e temos também o corpo casal, né? Agora não vamos complicar mais a situação. Não, então, vamos ficar com o perispírito numa Vamos boa. ficar só por aqui. Então, aí é mais fácil. Então, ó, o perispírito, ele sai do corpo e vai. E vai. Tinha um livro de um inglês que estava descrevendo esse negócio e ele tinha um amigo que o amigo dele não acreditava de jeito nenhum nessas coisas. Ele falou assim, olha, eu vou desdobrar um dia e eu vou chegar e você vai saber que fui eu que te fiz alguma coisa. E aí ele desdobrou e chegou no cara, o cara não sabia, certo? Mas ele estava lá em espírito e ele deu um beliscão no cara, certo? E foi um beliscão forte, daqueles que machuca mesmo, né? Que fica marcado assim. Aí depois ele foi conversar com o cara e falou assim, ó, no dia tal hora, você levou um beliscão em tal lugar e está roxo até hoje. Pode abrir aí, pode levantar a camisa. E estava lá o beliscão no cara. Efeito físico mesmo, desdobrado. Então ele foi desdobrado mesmo lá, né? Então, uma pessoa que fazia isso é o Eurípides Bassanufo, né? Fez parto, tem histórias. Isso, tem as histórias dele, são fantásticas, né? Desdobramento. E isso é desdobramento astral. Não, e a pessoa via ele lá, ele fazia um trabalho físico, né? Um parto. É um negócio é um espírito muito interessante, né? Então tem muita coisa, né? Mas foi muito boa a explicação, viu, Eduardo? Tirou minha. Estou preparado para falar do assunto agora. Mas é uma confusão, viu, Antônio? Eu também. Eu sei, você me ajudou mas bastante. do ponto de vista. Então, mas do ponto de vista da ciência, né? Tendo em vista que o Heine fez esse comentário, né? E criou no estudo com as cartas Zener para mostrar que determinadas pessoas tinham uma percepção extrasensorial, ele chamou de clarividente, certo? Essa possibilidade da pessoa ver com antecedência a carta que ia aparecer. Esse é um teste muito comum, acontecia, os russos fizeram muito isso, né? Estudos bastante nessa área. E eles faziam diferença entre clarividência e telepatia, porque na telepatia o experimentador pegava a carta e lia e via a carta, e o outro falava qual carta que ele estava vendo, certo? Na clarividência, não. O cara, nem o experimentador não sabia que carta que ia aparecer. Vamos dizer assim, o clarividente que falava, vai ser uma onda, virava, pum, era onda. Vai ser um círculo, virava, era um círculo. E eles fizeram uma coisa assim, você tinha até 20% de chance de acertar, certo? Então, em 25 cartas, a pessoa poderia acertar, né, 5 cartas, que era normal. O que era interessante é que tinha pessoas que acertavam as 25, 24, 23, certo? Que é uma coisa excepcional. Não, ela tinha uma coisa extra.
E a clarividência, então, ele colocou dessa forma. Que E era você colocou mais um fator aqui, que é a telepatia ainda, né? isso, ainda tem a telepatia, pois é, mas Quando um espírito vem na casa da gente e transmite o que está acontecendo, é telepático, né? Se é um Mas espírito que então, está na minha casa e eu estou fora da minha casa e está me dando notícia, é telepático, né? Foi bom, foi legal. Foi mais um ponto também para a gente. bom, Interessante. Muito bom, Eduardo. então tá bom. Então, agora deixa eu ver. Então, A Nilza levantou a mão aqui enquanto eu estava no meu. Estava a falando Nilza, muito. é? Então, Levantou a Nilza, mão. por favor. Nilza, Oi, Eduardo. oi. Tá me ouvindo bem? É porque Opa, a estou ouvindo internet bem. tá falhando um pouco aqui em casa. Hum. Não, eu ia perguntar, é que está sendo muito bom o esclarecimento aí de clareaudiência, porque eu também tenho dúvidas de evidência com clareaudiência. Para mim era muita coisa aí que vocês estavam falando, para mim era o contrário. Mas o que eu ia perguntar é assim, uma possível um desdobramento numa reunião mediúnica, a pessoa ela pode dormir, pode acontecer dela dormir ou não, não, não precisamente dorme, ela pode só ficar inconsciente e desdobrar. Não é nem inconsciente. O desdobramento astral não é inconsciência. Não. Eu estou falando do desdobramento astral como um fenômeno. Se for dentro da reunião mediúnica, certo? A equipe espiritual pega o espírito do médium, Do vamos médium. passear. Isso, é o médium que desdobra. Mas ele não dorme na reunião? Não dorme, por que ele vai dormir? Ele Mas se o vai espírito, descrevendo tudo o que está acontecendo, ele vai ficar descrevendo, o que está porque às vezes acontecendo. porque acontece que às vezes dá uma sumida. A impressão que dá é que tem uma hora que você parece que você some, depois você volta. Por isso que eu falo que parece que dorme. É uma coisa minha, tá? Às vezes Entendi. acontece. Dá a impressão que você dá uma subida, vê e some. Você não está em você. Depois que você vem, consegue estar passando o que você viu. Uma coisa assim que eu estou dizendo. Nesse momento, será possivelmente que eu durma? É isso que eu queria saber. Porque às vezes a gente não vê. Não, é que há uma série de questões que você está colocando aí e que se misturam, né? Na É isso mesmo. mediunidade. Então, é uma coisa que se mistura. Quando eu falo de durante o trabalho mediúnico, o médium se desdobrar, né? Ele vai se desdobrar com o objetivo específico da equipe espiritual. Nos tipos de trabalhos que nós temos, né? Que é principalmente de auxílio a espíritos necessitados, geralmente, se o médium tem a capacidade do desdobramento, então ele sai do corpo físico e vai junto com a equipe espiritual. Como ele tem um corpo mais denso do que o dos espíritos trabalhadores da casa, certo? Fica mais fácil para ele ter um contato com um espírito que está muito necessitado, e aí ele vai, se liga nesse espírito para trazer o espírito para o ambiente do centro espírita. Então, ele vai buscar mesmo, ele vai no lugar, ele está trabalhando. Não está dormindo coisa nenhuma. Não, tudo bem. Era só isso mesmo, Eduardo. Não, mas aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pode acontecer
da equipe espiritual permitir que o médium se desdobre para ser levado para algum lugar em que o médium não vai ter consciência daquilo que vai acontecer. Isso, Então, é como se fosse dado um branco nele, isso. certo? Porque eu tenho muito essa coisa de dormir. Eu sei que eu vou longe, eu durmo, depois quando acordo de manhã, muita coisa eu lembro, muita coisa eu não lembro. Mas eu lembro que trabalhei mesmo, Mas assim. não no trabalho mediúnico. Não, no trabalho mediúnico também já aconteceu umas vezes, de dar essa sumida aí que eu falei para você, e depois me vem toda a história do espírito. Seria bastante interessante que você não tivesse este sumiço durante o trabalho mediúnico. Não, mas entendi. Tá bom. Vai ser Beleza. somente com um esclarecedor sabendo do que está acontecendo. Você fala para o esclarecedor: olha, a equipe espiritual está querendo que eu saia do corpo para fazer determinada coisa. Mas você sozinho não deve permitir. Não, tá Não certo. deve fazer. Agora, nós Não. não estamos falando de nada sobre o sonho, tá bom? Sobre o sono físico e assim por diante. Nós estamos falando Não vamos complicar. isso. Nós estamos falando aqui só e somente só a respeito da vidência e da clarividência. E, obviamente, do desdobramento astral. E também, quando do envolvimento do espírito, o médium pode perceber aquilo que o espírito tem na mente dele. E aí ele, como se ele estivesse vendo cenas ligadas a esse espírito. Isso acontece muito. E isso daí é uma coisa absolutamente comum, mas não é evidência, na minha opinião. Certo, é isso mesmo. Então tá bom, já esclareceu bastante. Então tá bom. Obrigado, viu, Eduardo? Opa, eu que agradeço. Então nós vamos fazer o encerramento já, né? Porque daqui a pouco vai começar. Então, eu só queria comentar que o Kardec, né? Ele coloca um negócio aqui falando sobre, ele chama assim, a possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não é a mediunidade, né? Mas não constitui, propriamente falando, o que se chama de médium vidente. Então, durante o sono físico, nós podemos ser levados para ir num lugar, ou no outro, certo? Isso pode acontecer, mas não tem ligação com a vidência. Você está desdobrado em espírito, seu corpo físico fica dormindo, né? Refazendo as forças físicas, e o espírito se liberta. E aí ele vai em tudo quanto é lugar, ele pode ver, pode assistir uma palestra, pode conversar com um monte de espíritos e entes queridos ou não, né? E aí isso daí não é evidência. É isso que ele está chamando aqui, que é ponto importante, né? E o Kardec ainda coloca que a vidência, né, não ocorre com os olhos do corpo físico. Ela é uma visão espiritual mesmo, né? Tá? Então, é uma coisa importante da gente esclarecer. Beleza? Então, faltam 2 minutinhos, vai ter a continuidade do estudo, né? Então, a Cecília está aí para fazer a prece final desse e a inicial do outro? Sim, Eduardo. Você pode fazer, por favor, Cecília? Sim. Obrigado.
Então vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, agradecer aos espíritos amigos que nos acompanharam nesse estudo, agradecer também a companhia dos irmãos que junto conosco vieram aprender, agradecer ao nosso irmão Eduardo, que comanda o nosso estudo com tanta dedicação, com tanta paciência. E que a nossa prece possa ser levada até a sala 1 do Grupo Espírita Nosso Cantinho, para ajudar nos trabalhos que continuam acontecendo, sucessivamente. Com muito amor, com muita gratidão no nosso coração, ofertamos a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo mal pensamento, sentimento e ações que possa existir ainda dentro de cada um de nós. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder, toda a glória, toda a justiça e toda a misericórdia para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.